Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos nossos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 6 de outubro, a lição 2 desse novo trimestre, ela tem como título O milagre do alimento para 5.000. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 6, do versículos 1 até 14. E dentro dessa narrativa de João, nós vemos um paralelo que existe entre Jesus e Moisés. Nesse milagre feito por Jesus, na multiplicação dos pães, a multidão, ao verem esse milagre, eles enxergaram ali que esta ávida promessa por cumprir o seu propósito estava acontecendo. Ou seja, eles estavam assim numa busca desenfreada pelo seu líder terreno, e eles enxergaram neste milagre o seu líder, e não desistiram até que encontraram em acreditar que Jesus seria um tipo de Moisés, né? Um novo líder de Israel que achava-se diante deles nesse grande milagre, né, da multiplicação de pães e peixes. E esse sinal dado por Jesus nessa multiplicação, no dia de Páscoa, Jesus queria mostrar a sua divindade para todas as pessoas. E João fala nesse capítulo 6 que aqueles que viram e se identificaram Jesus ali naquela multiplicação, eles se identificaram como um profeta que deveria vir ao mundo e que ele iria liderar a nação do povo de Israel. E essa multidão faminta claramente via Jesus somente como um profeta, né? E o mesmo que os seus antepassados receberam a Moisés, que fala lá em Deuteronômio 18, versículos 15 e 18, o milagre de Jesus nessa multiplicação deixou sobras, né, enquanto Moisés fez realmente esse milagre e não sobrou nada. E ambos subiram, né, ao monte para orar, e também eles alimentaram o povo, né, como foi no caso de Moisés. Moisés, ele foi um libertador do povo de Israel, lá do Egito, né, que ele foi realmente instruído e preparado por Deus, mas o povo de Israel o reconheceu ele como um líder, né, um libertador, e também o considerava um profeta, que ele fazia milagres, né, como ele fez quando ele orou para que Deus mandasse alimentos para eles, e choveu maná para eles, né. E também ali no próprio Egito, quando o faraó não queria soltar o povo de Israel, ele pediu para Deus, enviou as pragas e falou para o faraó que viria as pragas, e vieram. E o povo de Israel começou a ter atenção não para Deus, mas sim para Moisés. E assim eles consideraram também Jesus, nessa multiplicação, como um profeta semelhante a Moisés, porque ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, né, e alimentou essas 5.000 pessoas, e também ele estava como um libertador do povo, né, e assim eles reconheciam ele realmente somente como um profeta. E essa alimentação dessas 5.000 pessoas, conforme é relatado aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 4 e 5,
é um milagre marcante que demonstra que Jesus tem o poder e compaixão para com as pessoas, né? E isso ocorreu perto da Páscoa, diante de uma multidão faminta. E ele pega assim 5 pães e 2 peixes e alimenta todos os presentes e ainda sobrou comida. E nesse dia era a comemoração da libertação do povo de Israel do Egito, né? Porque sempre na Páscoa eles comemoravam essa libertação do povo de Israel, que foi acompanhada por Moisés, onde o cordeiro agora, pascal, que era de costume na época, substitui a morte do primogênito, né? Porque eles faziam realmente na Páscoa e matavam um cordeiro, mas que apontava para Jesus. E esse simbolismo, sacrifício, significava a morte de Cristo por nós, que aconteceria posterior na cruz do Calvário, onde o castigo que deveria recair sobre nós, recaiu em cima do seu Filho amado Jesus, que morreu no nosso lugar, que fala lá em 1 Coríntios 5:7. E Jesus, nesse milagre da multiplicação, ele deu um sinal a todos que ele é divino. Embora as pessoas que se encontraram ali não enxergaram assim pela cegueira espiritual. E nesse evento nos desafia a nós considerarmos a nossa própria busca por satisfação e o significado da nossa vida. Assim como a multidão buscou a ele, Jesus, para satisfazer a sua fome física, muitos de nós o procuramos preencher um vazio no interior com coisas materiais, com realizações temporais. No entanto, Jesus nos convida a olhar para ele como a verdadeira fonte de satisfação física, emocional e espiritual na plenitude. E ele é o único que pode nos alimentar espiritualmente, porque ele ofereceu a sua vida e também oferece para todos nós uma vida em abundância, uma vida com uma relação íntima de ele como nosso Salvador. E o evangelista João, ele faz uma comparação entre Moisés e Jesus, que é bem explícita, que está aqui em João 1,17, quando ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E quando Cristo alimentou essas 5.000 pessoas com poucos e simples ingredientes para um grande almoço de um menino que veio ali com esses 5 pães e 2 peixes, aqueles que testemunharam aquele milagre disseram o seguinte sobre Jesus: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, que está lá em João 6,14. Essas palavras dos judeus remetem às palavras que falavam a Moisés, que apontavam para um tipo de Jesus que é mencionado lá no Antigo Testamento, que nos diz: o Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e ele vos deve ouvir, que está lá em Deuteronômio 18,15. Em vários pontos, embora essa mensagem é bem clara aqui, mas os judeus não entendiam essa mensagem. Achavam sempre que era que Deus iria virar um profeta que queria ser um líder realmente para combater o jugo romano. E em vários pontos da história é colocado Jesus em paralelo com Moisés no livro de Êxodo. E é até razoável nós considerarmos o profeta Moisés como um tipo de Jesus. Afinal, determinado por Deus, né? Os dois se compartilham semelhança em algumas ações, principalmente em missões de libertar as pessoas da escravidão, como, por exemplo, né, com Moisés, que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. E entre todos os personagens bíblicos, Moisés é aquele que mais se assemelha a Jesus em seus ministérios de intercessão. Tanto é que Moisés morreu na terra de Moabe aos 120 anos,
ele foi sepultado num vale chamado Bet-peor, e Satanás disputava o corpo dele, e Deus o levou diretamente para o céu, que fala em Deuteronômio 34:5. E a Bíblia diz em Deuteronômio 34:10 que nunca mais apareceu em Israel um profeta semelhante a Moisés. E depois que Israel no deserto se rebelou contra Deus, ao eles adorarem um bezerro de ouro, que eles mesmos construíram, enquanto Moisés tinha subido a montanha para receber os 10 mandamentos, Moisés, pela sua fé em Deus, e através do seu valor, ele se ofereceu para morrer em lugar daquele povo pecador, para ser substituto desse povo, que fala lá em Êxodo 32:32, porque quando Moisés estava lá recebendo as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que ele estava junto com Deus lá no monte, Deus mostrou para ele: olha o que teu povo está fazendo, e mostrou eles fazendo o bezerro. A ideia de Deus era exterminar aquele povo, e Moisés intercedeu por ele, né? Porque nós observamos um comovente relato de apelo de Moisés para que Deus poupasse a vida do seu povo rebelde e pecador. E Moisés diz assim, olha que coisa incrível de um homem realmente falar realmente. Olha o que ele diz, olha o que Moisés diz. Agora, conversando assim com Deus, agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão, peço-te que me risque do livro que escrevestes. Você já pensou, meu amigo, minha amiga, que amor pelos seus irmãos, pelo seu povo, que Moisés tinha, que dedicação assim, abnegada que Moisés tinha pelo seu povo. E por isso que se assemelham, sim, e possuem paralelos de Jesus com Moisés, que fala em Êxodo, no livro de Êxodo. Porém, Jesus é Deus. E ele demonstrou isso em vários milagres, mostrando que o seu poder divinal, mas a cegueira espiritual não deixou os judeus a enxergarem isto. E há algo assim de muito especial na declaração de Jesus após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que ele diz: eu sou o pão da vida. E assim seu ministério foi muito aclamado, né, pelas multidões. E eles, percebendo assim, o grande poder que ele emanava, as expectativas do povo cresceram, não só reconhecer a ele como filho de Deus, como está nas Escrituras, mas de fazer dele o rei que levantaria uma nação livre de enfermidades e farta de pão. Isso era o desejo do povo de Israel. E tanto é que Jesus, que lê corações, conhecendo as intenções do povo de Israel, retirou-se novamente sozinho para o monte, que fala lá em João 6,15, e ali ele faz uma oração particular com Deus Pai, que era um hábito do qual ele não abria mão de orar. Em cada problema encontrado, Jesus buscava oração. E Moisés também se retirava para orar no monte pelo povo, para que o Espírito Santo fosse ouvido por eles, que eles parassem de ser incrédulos. E esse paralelo entre Jesus e Moisés se estendeu assim, em vários pontos. Por exemplo, a Páscoa apontava para a grande libertação do Egito, que fala lá em João 6,4. E Jesus subiu ao monte, está lá em João 6,3. E assim como Moisés, também subiu ao Monte Sinai. E Jesus testou os seus discípulos, né, Filipe, que está lá em João 6, versículos 5 e 6, assim como os israelitas foram provados no deserto, acampados junto com Moisés, e ali houve uma multiplicação de pães para alimentar aquele povo de Israel, que veio maná para eles, assim como Jesus realmente multiplicou o pão aqui. E lembram o maná recebido por Deus no tempo de Moisés, né? Que também ele pediu alimentação para Deus e veio esse maná do céu.
E foi Moisés que intercedeu pelo povo de Israel. E assim Jesus foi também um profeta como Moisés. Porém, ele é o criador e mantenedor do universo e ele é Deus, né? E o evangelista João descreve Cristo não apenas mostrando sinais e maravilhas, que tem o poder sobre o universo, mas queria mostrar ao povo judeu, ao povo de Israel, um significado maior no seu contexto. Ele queria apontar a sua essência para a sua própria divindade, mostrando que Jesus é Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, verdadeiramente, com sinceridade, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe manusear bem essas escrituras, ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você vai ter esse entendimento, realmente, de entender Jesus como profeta, criador e mantenedor do universo, o Deus, e também Moisés, que ele é somente um profeta, mas que também fez milagres. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande vinda de Jesus para esse mundo que se aproxima, porque ele deu uns sinais para nós, e se os sinais estão se cumprindo, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que aceitarem a Ele como Salvador e Senhor, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Você já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.